Bom dia, turminha! Vamos para mais uma correção. Pegando aí o livro Encontros, na página 134. Aí na primeira atividade, vocês deveriam encontrar os possíveis caminhos da menininha, da Ana, até na casa do Lucas. Quando fala caminhos, quer dizer que pode ser mais de um. Então, aqui eu fiz 2 caminhos possíveis. Quem achou mais, pode deixar. Então, eu fiz o caminho de onde ela tá, ó, até lá na casa dele. Até onde ele está. Outro caminho possível, se ela der alguns passos, aqui a gente tem um outro caminho, ó, onde ela vai dar a volta lá pelo supermercado, pela escola e vai chegar lá também na casa do Lucas. Quem marcou aqui, ó, de onde ela tá, que ela deu essa voltinha, fez aquele caminho lá por entre as árvores, ó, também é um outro caminho possível. Então, só aí nós já vimos 3 caminhos. Confere se algum deles vocês encontrou. De cima aqui, se ela for também, ela poderia ter dado a volta, ó. É um caminho mais distante, mas também é um caminho possível dela fazer, né? Então, temos aí vários caminhos. Agora, na 135, era para vocês lerem o poema e responder. Sobre o que fala o poema? Sobre a rua, né? Sobre a rua, as mudanças que a rua sofreu, mas é basicamente sobre a rua. Houve mudanças na rua citada do poema? Quais? Sim, cortaram as árvores, colocaram trilhos, construíram casas. Essas são as mudanças que a rua do poema sofreu. Ok? Conferindo aí. A 3 e a 4 são questões pessoais, então não vou corrigir aqui. Vamos agora para o de português. Interpretação do texto aí do caracol. Colocando a ordem aí. Então, primeiro nós temos a Joaninha, depois o grilo e depois a cigarra. O animal aí que canta, o bicho que canta é a cigarra. Aí no 3, ó. Por que o caracol não estava satisfeito? Porque ele não conseguia, né, gente, fazer o que os outros bichos faziam. Releia, mas vejam só, falou o caracol, eu tenho casa para morar. Pinte a palavra que indica que mudou o caracol, o que mudou o caracol estava sentindo. Então, aqui, ó. Qual é a palavra que mostrou que o caracol mudou? O mas. Ele falou, depois dele falar tudo que os outros bichos faziam, ele falou, mas vejam só, eu tenho casa para morar. O que o caracol tinha que os outros bichos não tinham? Ele tinha a casa para morar. 5. Como o caracol se sentiu no final da história? Aí aqui cada um vai pôr uma resposta. Eu pus uma só para poder vocês saberem mais ou menos como era para ter feito. Ele, no final, ele ficou feliz, né? Porque percebeu que ele também podia fazer algo diferente. No 6, não era para ter feito, mas tá perguntando aí, ó. Responda, o que é diferente no jeito de contar a história do caracol? O diferente nessa história é porque foi uma história contada em versos, em pequenas partes, lá com um diálogo. Então, a história foi dividida em versos. 7. Essa história foi escrita com a intenção de divertir, mas também de emocionar. Porque na história mostra pra gente que o caracol, mesmo triste por não fazer aquilo que os outros bichos faziam, no final ele descobriu que ele também faz algo diferente. Então a história ela serve tanto para divertir quanto para emocionar. E a 8 é uma questão pessoal. Então, vamos para mais uma aula.
Então, vamos para a nossa aula de número 42, pegando o caderno de aula aí, ó. Pondo a data, Barroso, 29 de julho de 2020. Essa é a nossa aula de número 42. Então, anotando aí as questões, as atividades que nós vamos fazer hoje. Hoje, a primeira atividade vai ser no livro de português, nas páginas 118 a 120. Então, vai fazer 118, 119 e 120. A segunda atividade vai ser no livro de matemática, as páginas 117 e 118. No de matemática, vai ter algumas questões que a gente vai fazer junto, tá? É só ir seguindo comigo que a tia vai ajudar a fazer. E, por último, nós temos aula de arte. Então, ó, pegando o livro de português, na página 118, a mamãe vai ler para vocês uma outra história em verso, que tá lá na página 276, lá no finalzinho do livro, ó. Abre lá na página 276, a mamãe vai ler, porque se eu ler vai ficar um pouco longo o vídeo. Então, a mamãe vai ler para vocês essa historinha. Então, ó, a mamãe vai ler para vocês a história aí, ó, Porcodrama. E depois vocês vão discutir sobre a história. 119. Com a turma toda, imagine em seu caminho o caracol que tem encontrado outros animais. Então aí, ó, vai que ele encontrou o peixe, o cão e o coelho. O que será que ele pode ter desejado ao encontrar esses bichinhos? Então aí, ó, não tem como a gente fazer com a turma, né? Porque cada um está em sua casa de quarentena. Então, a gente vai tentar fazer vocês aí, cada um faz o seu. Então, ó, vamos aumentar a história? Acrescentando esses novos animais, produzam os versos com a ajuda, aí no caso vai ser da mamãe, que vai registrar o que vocês produziram. Então, nessa atividade, para quem tem dificuldade de escrever, a mamãe pode escrever para vocês. Vocês vão falar e a mamãe vai escrever. A mamãe vai ser a escriba. A gente fala assim, a escriba. Então aí, ó, já começou, ó, o caracol viu. Qual animal ele viu? Ele viu o peixe. Aí vocês vão continuar a historinha igual tá lá, tá bom? Aí na página 120 continua a historinha com os outros animaizinhos aí, ó. Vocês vão acrescentar. Lembrando que nessa atividade, gente, vocês podem falar o que vocês pensaram e a mamãe vai escrevendo, tá bom? Então, essa aí é a produção de texto que vocês vão fazer junto com a mamãe. Então, vocês vão usar os animais aí, ó. O peixe, o cão e o coelho e vai fazer essa produção de texto. Essa é a atividade de português. Agora vamos para de matemática. Então, ó, no livro de matemática, na página 117, a tia vai fazer com vocês, porque dá para usar as barrinhas novamente. Então, para quem não tem as barrinhas mais, eu vou ajudar fazendo aqui. Aí vocês só vão acompanhando. Então, ó, nós temos aqui, ó, a barrinha vermelha, que vale 2, e a verde, que vale 3. As duas junto, vale quanto? Elas valem 5, porque 2 mais 3 é 5. Qual barrinha que vale 5? É a barrinha amarela. Então, vocês vão escrever, ó, amarela. E vai colorir embaixo de amarelo. Aí vocês vão colorir aí, ó, de amarelo. Deixa eu só vai fazer rapidinho só para vocês verem. Aí vocês vão fazendo em casa. Então, dizemos, aí aqui embaixo, ó, vai pôr 5, que é o valor da barrinha. Dizemos 2 mais 3 é igual a 5. Indicamos a adição, 2 mais 3 é igual a 5. Aí, a gente vai fazer o mesmo nos casos abaixo.
Aí nós temos 2, que é a barrinha vermelha que vale 2, e a verde vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mais 6 é 8. Qual a barrinha que vale 8? É a barrinha marrom. Aí vocês vão colorir aí embaixo a barrinha de marrom. Aí a gente vai continuar completando, ó. Dizemos que 2, que é a barrinha vermelha, mais 6, que é a barrinha verde, é igual a 8. Usando a adição, vai ser 2 mais 6, que é igual a 8. Lembrando, gente, que a soma sempre tem esse sinal de mais, e quando a gente vai falar do total, do igual, a gente usa o sinal de igual, que é os 2 pauzinhos, um em cima do outro, assim, ó, igual. Aí aqui a gente vai fazer, ó, 5. Qual a barrinha que a gente falou que vale 5? É amarela, não é? Então, vocês vão colorir de amarelo, ó. 5 mais 4. Qual que é a barrinha que vale 4? É azul claro. Então, aí a gente vai colorir de azul claro, ó. 5 mais 4, quanto que é 5 mais 4? Vai fazendo a continha, ó. 5 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual que é a barrinha que vale 9? É azul escuro. Então, vocês vão colorir aí, ó. Tô colorindo aqui rapidinho, só para o vídeo não ficar extenso. E lembrando que eu só tô fazendo o vídeo assim, fazendo junto, porque tem criança que não tem as barrinhas mais. Então, dizemos que 5 mais 4 é igual a 9. Na adição, 5 mais 4 é igual a 9. Na página 118. Aí a 118 vocês já conseguem fazer, aqui, ó. Já é outra maneira de somar. Nós temos aí o quadro. Ó, vamos construir o murinho do 5? Ele serve para escrever todas as possibilidades de obter 5 com 1 ou 2 barrinhas. Então, aí na primeira, ó. Na primeira aí nós temos tudo colorido de amarelo. Porque amarelo vale 5. Então, só tem a cor amarela, vai ser 0, porque não tem outra cor, mais 5, que é a barrinha amarela. Então, ó, 0 mais 5 é 5. Outra possibilidade, a barrinha branca, que é 1, a barrinha azul, que é 4. 1 mais 4 é igual a 5. Fazendo a terceira possibilidade, a barrinha vermelha vale 2. 2 mais a verde vale 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Agora, tentem aí fazer o resto, olhando. É só observar, ó. O verde, aí põe o número, mais o vermelho, põe o número, depois monta a soma ao lado, igual a tia fez anteriormente. Vamos tentar fazer agora as outras. E por último, João descobriu uma maneira de obter 10 juntando 2 barrinhas coloridas. Veja como ele fez a adição que ele indicou. Então, aqui, o João usou a barrinha vermelha, que vale 2, e a marrom, que vale 8. 2 mais 8, 10, que é o valor da barrinha laranja. Aí, ele fez a sominha aqui, ó. Aí, tá falando atividade em dupla. Não vai ser em dupla, a gente vai fazer aqui agora. Porque tem gente que não tem as barrinhas, então essa tia vai ajudar também, a gente vai fazer junto. Então, vamos lá, a gente tem que achar outras formas
de chegar no 10, usando as barrinhas. Então, ó, qual que é uma outra possibilidade? A gente pode usar a barrinha branca, que vale 1. Deixa eu ver se eu acho a barrinha branca aqui. Então, ó, a barrinha branca vale 1. Para chegar no 10, a gente vai precisar de 9. 9 é o valor da barrinha azul escuro. Então, ó, 1 mais 9 é igual a 10. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade aí, ó. A gente pode pensar no 4, que é a barrinha azul claro, ó. 4. Aí, para chegar no 10, a gente precisa de 6. Qual que é a barrinha aí que vale 6? É a verde, ó. 4 mais 6 também é 10. Outra possibilidade. Lembrando, gente, que quem tem as barrinhas em casa pode parar o vídeo, fazer sozinho e depois só confere, tá bom? Tô fazendo aqui para facilitar para quem não tem mais. Aqui a gente pode fazer também 8, que é a barrinha marrom, mais 2, que é a barrinha vermelha. Aí vai falar, tia, mas em cima usou isso também, mas usou o contrário, ó. Usou primeiro o vermelho e depois o marrom. Aqui a gente vai usar o marrom e depois a vermelha. Então, temos aí 3 possibilidades, mas há outras. Nós temos outras possibilidades de formar o 10. Nós temos, por exemplo, aí, ó, 5 mais 5, 7 mais 3, 9 mais 1, tá bom? Então, essas são algumas das possibilidades que a tia montou aqui agora. Por último, atividade de arte. Na atividade de arte, vocês vão pegar aí a única folha que ficou faltando para vocês fazerem, que é essa aqui, ó. Eu coloquei aqui 42, mas na de vocês não está anotado o número, que é a joaninha. São outras formas geométricas. A gente fez semana passada e essa semana nós vamos fazer com outras. Então, nós temos aí a joaninha e o esquilo. Vocês vão fazer o mesmo que fizeram na aula da semana passada, só que com outros animaizinhos, ok? Boa aula e até amanhã!